paz do Senhor, adolescentes, como vocês estão? Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Pare o que você está fazendo agora e vamos, neste momento, dedicar os minutos dessa lição para aprender um pouco mais de Deus. Se você estiver no seu computador, silencie o seu celular ou desative a internet. E se você estiver assistindo essa lição no celular, não saia daqui para ver outras mensagens, ok? Dedique este tempo, esse momento, para ouvir a voz de Deus. Deixe o seu comentário, ok? Eu quero saber que vocês estão assistindo a aula. Não esqueçam de fazer a lição e qualquer dúvida, não guarde para vocês. Pergunte, tire a sua dúvida, ok? Eu quero que todos nós juntos possamos aprender. Estamos quase na reta final desse trimestre. Faltam apenas 5 lições. E hoje a lição de número 8 tem por título Naum, o juízo de Deus. Ao final da nossa lição, precisaremos atingir 3 objetivos centrais da nossa lição, que são: o primeiro, mostrar a justiça de Deus. Segundo, evidenciar que a falta de arrependimento produz o juízo definitivo. E o terceiro, declarar que Deus abate os que desprezam a sua misericórdia. O versículo base da nossa lição se encontra em Salmo de número 94, o verso 23, que diz: Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e o destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Essa lição tem por objetivo mostrar a misericórdia de Deus, destacando ao mesmo tempo sua justiça. Deus oferece aos homens a oportunidade do arrependimento, uma mudança que não se pode ser apenas de lábios, mas de atitudes. Nessa oportunidade, estudaremos a profecia de Naum, que é caracterizada por um complemento, da profecia que Deus havia enviado anteriormente através do profeta Jonas. Os ninivitas se arrependeram por um tempo, mas voltaram a pecar e receber a condenação definitiva do Senhor. Tópico 1. Contexto histórico. Jonas havia pregado arrependimento, na cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. Como estudamos na lição de número 6, naquela época o povo daquela cidade se arrependeu, mas infelizmente esse arrependimento não durou muito tempo. Um pouco mais de um século, Deus precisou levantar outro profeta para levar o juízo para aquela cidade. Naum, profeta de Deus, cujo nome significa confortador, descanso ou consolador, nasceu na cidade de Elcos e por ordenança do Senhor foi chamado para pregar para o Império Assírio, sobre a iminente destruição da ímpia cidade de Nínive, no período de 640 a 630 a.C., por causa de suas iniquidades espirituais, morais e sociais e opressão a Israel. Pouco tempo depois de Jonas haver pregado, os cidadãos de Nínive voltaram a pecar e rebelar contra Deus, de um jeito muito pior que antes. Deus concedeu muitas oportunidades para que os ninivitas mudassem e voltassem a seguir os seus preceitos. Porém, o povo decidiu não se arrepender e mudar. Mas os anos se passaram e eles continuaram a pecar, piorando a cada ano que passava, sendo ainda mais cruéis. O terceiro capítulo traz uma abominável lista de pecados dos mais diferentes segmentos da sociedade dos ninivitas. E dentre eles podemos mencionar a crueldade, mentiras, violência, roubos, homicídio, idolatria, vaidade, feitiçarias, adivinhações, adultérios, soberbas e etc. Jonas havia viajado para Nínive para levar a mensagem de Deus para o povo. Naum, de um jeito diferente, falou a sua profecia para o povo de Judá, como uma forma de encorajar o povo, dar ânimo, já que seus inimigos, os ninivitas, seriam destruídos para sempre. Tópico de número 2. Estrutura do livro. O livro de Naum é composto de 3 capítulos, onde também é dividido em 3 temas dos assuntos tratados nesse livro.
O primeiro, o domínio de Deus, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. O segundo, a aplicação da soberania de Deus, que vai do capítulo 1, versículo 7 ao capítulo 2, versículo 13. E o terceiro, Deus destruirá o mal, do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. O primeiro, o domínio de Deus. Naum inicia seu livro declarando o poder de Deus e como ele é dominador sobre tudo que existe e que por ele foi criado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os raios se sequem. Baçã e Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todo o que neles vivem. Naum, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Deus tem um poder sobre toda a terra e dele nada pode se esconder. Nada passa desapercebido pelo olhar atento de Deus, mesmo porque, além de ele ser onipotente, ou seja, tem todo o poder, não podemos esquecer que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, e onisciente, ele sabe de tudo. Não existe nada que façamos escondidos de Deus. Podemos se esconder de todos, mas jamais se esconderemos do Deus Altíssimo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos prestar conta. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. O povo de Nínive achava que Deus não iria castigá-los e que eles poderiam viver suas vidas da forma que quisessem. Achavam que uma vez Deus os livrando da morte, ele não voltaria a castigá-los. É como dissemos algumas lições. Deus ele é misericordioso, mas não podemos pensar que a graça ela nos torna impunes. Muitas pessoas acham que uma vez aceitando a Jesus como Salvador, elas podem continuar vivendo suas vidas de qualquer forma, que jamais serão corrigidas ou passarão pelo juízo de Deus. Outros, infelizmente, no decorrer da sua caminhada cristã, acabam deixando que o amor se esfrie, o primeiro amor, se esfrie, sendo desleixado com a sua vida espiritual, e isso acontece aos poucos. Muitos não percebem e quando dão conta estão longe de Deus, e essa volta muitas vezes é tarde ou é feita com muitas outras dores, feridas e gerando muitas cicatrizes. A falta de temor a Deus e a cegueira espiritual tem o mesmo resultado. Assim como os ninivitas, as pessoas acabam vivendo suas vidas e se esquecem das leis de Deus e os seus mandamentos. Não oram mais, não lêem mais a palavra, se esfriam, saindo aos poucos de perto da presença de Deus. Com isso, o diabo, que é nosso adversário, e como a própria Bíblia nos alerta, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Achando ele a mínima brecha em nossas vidas, ele entra e faz o maior estrago, e a pessoa morre espiritualmente, podendo ainda estar frequentando os cultos, mas já espiritualmente está morta. Deus ele não é um Deus irado, pois a Bíblia mesmo fala que Deus é tardio em se irar. No entanto, ele é um Deus justo e faz o que é correto. Um dia chegaria a hora de Nínive rever suas ações e prestar contas diante de todas as suas ações diante de Deus. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará o culpado impune. Naum, capítulo 1, versículo 3. Segundo, a aplicação da soberania de Deus. O profeta Naum apresenta o Senhor aos ninivitas como um Deus todo-poderoso, que exerce todo o controle sobre as coisas criadas, enfatizando que ninguém pode se levantar contra o Senhor sem que seja punido, existindo apenas um só Deus, que além dele não existe outro. Naum ainda registra os atributos morais de Deus, quanto à sua longanimidade, benignidade e bondade, soberania
e que ele salva, guarda e protege o seu povo. Os ninivitas estavam cercados de grandes muralhas, tão largas que 4 carros passavam um do lado do outro. E quando falamos de carros, não é esse aqui, é desse aqui que nós estamos falando, ok? Imagine como estavam ladeados pelo rio Tigre, o que dava a eles a possibilidade de abastecer a cidade. Mesmo durante os ataques, eles confiavam em seus próprios exércitos, em sua sabedoria, e essa soberba levou os ninivitas a desafiarem a Deus, a retrocederem em seu arrependimento. Muitos dessa mesma forma vivem nos dias de hoje. Acham que por muito saber não precisam depender e depositar as suas vidas nas mãos de Deus. E assim como os assírios usam de sua força, fama, influência e dinheiro para oprimir os outros, achando que jamais serão atingidos. Porém, quando esses que se acham tão grandes se encontram com o juízo de Deus, sua queda é grande e inevitável. Por mais seguros e confiantes que os ninivitas se achavam, o dia do grande juízo de Deus chegou. E o Senhor traria a sua justiça àquela perversa cidade e levaria a salvação ao seu povo. E por mais que Deus, permitindo que em 720 eles levassem Israel cativo e suas terras foram habitadas por diversos povos estrangeiros e nunca mais se recompuseram como nação, os assírios demonstraram uma soberba e autoexaltação, ao ponto de implacavelmente perseguirem Judá, dizendo que iriam destruir a cidade de Jerusalém, de tal modo que nem mesmo Jeová, o Deus Todo-Poderoso, podia impedi-lo. Em 612 a.C., a profecia se cumpriu. Os medos e babilônios atacaram a Nínive, saqueando suas riquezas, abrindo a comporta de suas represas contra os muros e avançaram contra eles. Neste mesmo ano, Nínive caiu. Terceiro tema, Deus destruirá o mal. Nínive era conhecida por uma cidade que era impiedosa com seus inimigos, que os oprimia das mais diversas e bárbaras formas. Mas a queda iminente diante do grande poderio de Deus iria colocar por terra todas as suas conquistas e toda a sua soberba. Deus iria destruir, e mesmo com todas suas fortificações, estratégias e vantagens, não poderiam escapar. O profeta Naum ainda cita como exemplo uma cidade do Egito, que mesmo sendo bem protegida, não pôde escapar de sua destruição. Veja o que estava para acontecer a Nínive. Ela foi destruída pela Babilônia, seria inundada, perderia todos os seus bens materiais e todo o seu aparato militar. Tudo isso foi profetizado pelo profeta Naum. E aconteceu, mostrando que o nosso Deus é fiel, poderoso, ele é justo e jamais deve ser escarnecido. Do mesmo jeito que ele demonstra o seu amor, pois outrora ele havia poupado Nínive, ele também é justo, pois não deixaria que o povo de Nínive zombasse com as suas atitudes do amor que Deus já havia demonstrado, e que continuasse a perseguir e oprimir o povo de Judá injustamente. Tópico 3. A mensagem de Naum. As maldades de Nínive, a capital da Síria, jamais ficariam impunes. Assim como nenhum povo é indestrutível diante do Senhor dos Exércitos, Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento, pois sua natureza misericordiosa deseja que os homens se voltem a Ele. Deus ele havia chamado uma vez o povo ao arrependimento. Mas mesmo o Senhor mostrando a sua fidelidade e amor, o povo daquela cidade não continuou a obedecer, mas resolveu voltar aos seus velhos hábitos e a pecarem contra Deus, e a fazer o que era mal diante dos seus olhos. Como diz no livro de Provérbios, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Deus é amor, misericordioso, mas também é justo, e realizará o julgamento de cada pessoa, povo, nação, segundo as suas obras. Nínive teve 2 oportunidades para se voltarem ao Senhor. Como se inclinou para a prática do mal,
foi abatida pelo juízo divino. Busquemo-nos autoavaliar, pedindo a Deus para nos mostrar se há algo em nós que devemos nos arrepender. Que nós possamos buscar ao Senhor. Que nós possamos, diferente de Nínive, viver uma vida de santidade ao Senhor, buscando sempre aprender e seguir os seus passos, sem voltar aos velhos hábitos, às velhas práticas. Pois quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, nossa vida deve mudar. E o pecado que antes comandava as nossas vidas, agora já não pode mais fazer parte dela. Para finalizarmos nossa lição, vamos pensar nos nossos objetivos. O primeiro era mostrar a justiça de Deus. Como nós dissemos já várias vezes, Deus ele é amor e faz o que é certo. Deus jamais irá apoiar o que é errado. Mesmo que por hora parece que nada de errado está acontecendo, no momento certo, se não houver o arrependimento, a justiça de Deus chegará. Por isso não se iluda com a ideia de que Deus não está vendo ou que Deus não está ligando para a forma errada de viver. Deus ele está vendo e ele espera, ele dá uma oportunidade, dá uma chance de arrependimento a todos, que nós possamos a cada dia, quando percebemos que erramos, nós possamos retornar ao caminho e pedir perdão, se arrepender e deixar as velhas práticas. O segundo era evidenciar que a falta de arrependimento produz juízo definitivo. A falta de arrependimento, ela gera a falta de temor, que também gera a cegueira espiritual e a fraqueza espiritual, que leva à morte. Quando não nos arrependemos, nós se distanciamos de Deus e faz com que toda a nossa vida tome uma direção totalmente diferente. E como a própria palavra nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Terceiro objetivo que nós alcançamos, e nós precisamos manter como uma lição, como uma base daquilo que nós estamos estudando nessa lição, foi declarar que Deus abate os que desprezam sua misericórdia. Deus oferece seu amor e misericórdia, mas aquele que não aceita e despreza a oportunidade, o amor e a misericórdia de Deus, recebe as consequências de seus atos. Não que Deus irá se vingar, não que as coisas irão acontecer simplesmente por uma vingança de Deus, mas pela lei da semeadura. Apenas e só com a presença de Deus conseguimos tomar a decisão certa. Olha o que Paulo ele vem nos falar sobre isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos capítulo 7, versículo 18. Se ilude aqueles que acham que conseguem viver sem Deus fazendo boas escolhas. Toda a vida, todas as pessoas que pautam as suas vidas sem a presença de Deus estão fadados a tomarem decisões erradas e a levarem as suas vidas ao rumo errado. E por consequência, se viver no erro, receberemos a colheita daquilo que é plantado. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, no versículos 7, 8 e 13. Que nós possamos aprender a cada dia, viver segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus para nossas vidas. A santidade, a santificação, ela é um processo. E a cada dia nós vamos aprendendo um pouco. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. O que significa isso? Que nós não somos perfeitos, nós não se tornamos perfeitos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Mas a nossa caminhada cristã, nossa caminhada com Deus,
faz com que nós vamos se aproximando de Deus. E essa proximidade que nós vamos ganhando com Deus vai nos transformando e transformando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar. E isso vai fazendo que essa transformação, que é de dentro para fora, venha alcançar a estatura de homem perfeito, de mulher perfeita, né? A estatura de perfeição diante de Deus. Mas isso é gradativo e isso requer de nós perseverança, persistência, né? Focar no objetivo. Nosso objetivo tem que ser agradar a Deus. Nosso objetivo é chegar à eternidade, né? E ir morar no céu junto com Cristo, né? Quando ele vier buscar a igreja. E esse processo, né? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter o nosso olhar focado no nosso objetivo, no nosso alvo, ou seja, focado naquilo que nós queremos, né, como resultado final da nossa vida, ou seja, a vida eterna com Cristo. E se nós mantermos isso como nossa meta, como nosso alvo, né, a cada dia nós vamos ganhando e galgando degraus, né, na nossa vida espiritual. Nós vamos sendo ajudados pelo Espírito Santo, né, porque é essa função, né, do Espírito Santo. Ele veio para convencer o homem do pecado, né, da justiça e do juízo, e a cada dia ele vai nos aproximando, nos ajudando, intercedendo em nosso favor ao Pai, e com isso nós vamos se aproximando de Deus. Que nós não possamos fazer como os ninivitas, né, achar que uma vida regrada de pecado e de más ações vai fazer com que nós sejamos felizes, mas que nós possamos ter a certeza que agradar a Deus, obedecer e andar em santidade é a melhor opção, né? É a melhor escolha que nós podemos fazer em nossas vidas, ok? Eu quero agradecer a você que chegou até agora na nossa lição, assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar ao coração de vocês cada dia mais, que essa palavra venha ficar no nosso coração, ficar no nosso entendimento, que mais do que isso, que nós possamos colocar em prática, ok? Não se esqueça, deixe aqui o seu comentário, tá? Faça a lição, manda para mim lá as respostas e eu aguardo vocês para a próxima lição. Se você perdeu alguma lição ou quer reassistir, no final do vídeo eu vou deixar o link da última lição e da playlist. Um forte abraço, fique com Deus e até mais!